Sejam muito bem-vindos ao Portal Holístico Web TV. Todo o conhecimento do universo ao alcance do seu computador. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor, Luiz Salve. Seja muito bem-vindo, professor. E o nosso assunto de hoje é os mistérios da sexualidade. Bom dia, professor. Nós então temos hoje um assunto de grande importância, não é mesmo? Com certeza, né? É interessante. E queremos então falar especialmente para os jovens, né, sobre os mistérios da sexualidade. E desde já acredito que pode surpreender um pouco a eles falar isso como se fosse um mistério, já que esse tema hoje representa algo que cada vez está mais liberado, é muito praticado e assim por diante, certo? E é verdade isto, e graças a Deus, porque dentro da filosofia holística, a gente gosta de tratar as coisas com naturalidade, para destravar os caminhos para o novo. Por outro lado, os mistérios de que falamos não têm muito a ver com os costumes sociais. Como uma força criativa, o sexo é uma energia que pode ter diversos desdobramentos. Na yoga, se fala da energia Kundalini, a força psíquica que, quando canalizada, pode despertar as energias da iluminação. Então, aqui começamos a ver que o controle da energia sexual pode ser uma coisa interessante, importante mesmo. Mas não basta a contenção, é preciso também o refinamento das energias, a transformação para que este processo se complete, senão a energia apenas aumenta e não conseguimos controlá-la. Aproveitar dessa forma a essência, então, não só como um ato biológico, mas espiritual também. Com certeza. O poder criativo que nós temos, né, podemos usar de todas as formas possíveis. Né? Valorizar essa coisa sagrada, que é o ato da sexualidade. E como fazemos para trabalhar essas energias? Existem muitos recursos, sabe? Várias práticas e costumes também que ajudam a isso. Né? Na verdade, o ser humano ele é uma coisa só. No momento em que fazemos qualquer coisa, estamos trabalhando esse conjunto de energias que nós somos, realmente. E muitas vezes até nem importa tanto aquilo que fazemos, e sim a forma como nós fazemos aquelas coisas. Uma amostra disto é a própria sexualidade, que pode abrir as portas do céu e do inferno. Ainda que as pessoas hoje não acreditem muito no inferno, apesar de tantos até já viverem nele aqui neste mundo mesmo. Mas vamos lá. Existem realmente coisas bem interessantes para termos um bom fluxo de energias. Mas nisto é muito importante observar todos os nossos planos em que a nossa energia se manifesta. Basicamente, devemos falar da energia física, da energia emocional e da energia mental. A natureza tríplice de Kundalini está diretamente relacionada a isto. No plano físico, a ginástica seria uma coisa básica. Né? E no outro nível temos também a Hatha Yoga, que é a yoga das posturas físicas. Né? E a meio termo tem vários sistemas hoje, né, como a ginástica psicofísica e a técnica do Pilates também. No plano emocional, temos o cultivo da fraternidade, o serviço desinteressado, chamado também de Karma Yoga, né, e a devoção aos sábios. Né. Aqui também entraria o contato com a natureza, que sempre pode fazer muito pelas nossas energias. No plano mental, existem os estudos que informam e também ampliam a nossa consciência. E os debates, é claro, e as conversas filosóficas. Muito bem. Então, o destino das pessoas mais conscientes seria o de alcançar esta contenção e refinamento de energias? Eu diria que isso faz parte do caminho interior, mas uma nova era sempre traz novas possibilidades. Até aqui nós estamos falando no máximo sobre a magia sexual. Né?
se queremos falar de relacionamentos concretos ainda, certo? A magia sexual foi realmente uma das chaves da evolução da era passada. Mas a gente precisa reconhecer aqui que, apesar de toda a exuberância dos tantras, também existe uma forma de austeridade ou de renúncia, se levamos à prática as suas últimas consequências. Podemos considerar, então, o processo mágico como uma ponte entre duas realidades extremas. De um lado, a sexualidade comum e, de outro lado, o quê? A iluminação? Claro que a iluminação seria já o supremo consolo, espécie de liberação e meta final para a vida humana. Porém, a vida pode surpreender e oferecer mais opções do que podemos à primeira vista imaginar. A vida é que sabe de tudo o que realmente precisamos. Podemos dizer que, entre a magia sexual e a iluminação, pode surgir um tipo especial de relacionamento que é o das almas gêmeas, já num plano único de perfeição da intimidade entre dois seres. E ele acontece nesse momento porque a alma está amadurecida para tal. E aqui, na relação entre almas gêmeas, nós já reencontramos um plano de coisas onde o prazer volta a fluir realmente, porém num plano superior e mais refinado. É como se fosse uma colheita de uma semeadura interior, uma dádiva para quem leva a sério uma vida consagrada ao todo. Realmente parece que fecha muito melhor assim. E a humanidade também vai evoluindo, não é mesmo? Com certeza, né? E hoje parece que essas coisas ainda são para poucos, infelizmente. Mas com o tempo tudo isso vai se tornando mais familiar, né? Pode parecer à primeira vista que este caminho exige uma inspiração e uma vocação especial, né? Porém, a educação tudo pode. E quando uma parte maior da humanidade aceitar os novos paradigmas, essas possibilidades poderão começar a alcançar muita gente. Melhor dizendo ainda, ocorrerá quando as pessoas puderem acessar as novas coisas, porque achar que tudo se limita apenas a escolhas no mundo é uma grande ilusão. A oportunidade de acesso é talvez ainda mais fundamental para que as escolhas possam ser realizadas. E nisto entra a responsabilidade daquelas pessoas mais conscientes, que muitas vezes são chamadas interiormente para abrir caminho para as grandes massas. Para o vulgo, as ideias da evolução sexual podem soar à primeira vista como uma simples hipótese. Afinal, ele não tem experiência e nem vocação. No máximo, quererá ver como uma opção. Certamente, a ideia da opção deve ser respeitada, mas felizmente também é possível lançar um outro olhar sobre a própria natureza. Vejamos o seguinte: a sexualidade tem sido fonte de muitas desgraças, tanto como de maravilhas, como sugerimos de início. Na cota do negativo, podemos falar basicamente da superpopulação, que pode incentivar a fome e a guerra, muito embora hoje em dia as verdadeiras causas destas coisas sejam muito mais políticas. Cada vez mais se aceita o aborto, gesto porém que pode ter um karma grave nos planos espirituais, além dos conhecidos riscos físicos e de eventuais sequelas emocionais. Entre os animais, os instintos estavam sob controle. Os apetites, em geral, atendiam apenas às próprias necessidades naturais. Porém, o ser humano representa uma entidade desperta, por assim dizer, e como tal, esta consciência pode ser uma coisa ainda pior do que a própria inconsciência. De modo que o trabalho sobre esta consciência deve ser feito com esmero. Em outras palavras, existe uma lógica tácita de que no ser humano deve haver um objetivo maior, que sem receio eu divido em dois, através da alma gêmea no mundo das formas
e através da iluminação no mundo informal. Então, isto quer dizer que existiria um tipo de uma recompensa, uma luz no fim do túnel, para quem tiver seus esforços? Sim, eu acho que podemos dizer assim, né? Especialmente nessa nova era, quando aquilo que antes era a realização de poucos, né, pode se tornar uma conquista de todos, né, ou de muitos, pela simples evolução dos tempos. Né? A conscientização mesmo, poderíamos dizer, então. Sim, novas energias, novas Que oportunidades. uma pessoa influencie 3, 4, 20, 100 e assim mais, e aumente o número. Eu tenho até uma tese, assim, que a própria presença da humanidade no planeta aumenta a sua energia. Né? Então dá mais base de energia para ser alquimizada. Né? Isso amplia os potenciais de trabalho, enfim, espiritual, e realmente, através da difusão da informação e da técnica, você consegue multiplicar essa potência transformadora da humanidade. Seria uma oportunidade, reencarnando, então, de nós podermos trocar de nível na evolução, então, evoluir mais? Sempre foi, sempre é. Né? Já dizia o Buda, né, que reencarnar é uma oportunidade de despertarmos para a verdade. As almas gêmeas trazem realmente uma resposta natural para a sublimação dos instintos, já sem esforços ou renúncias, apenas pelo fato de que duas pessoas estão energeticamente configuradas uma para a outra de maneira especial, semelhante a um arranjo elétrico. Tudo na natureza humana aponta para a realidade das almas gêmeas como sendo aquela grande resposta para o destino humano, uma resposta desconhecida ainda e que ajuda a perceber o quão vazio e sem sentido tudo fica sem ela. Talvez possamos comparar as almas gêmeas no plano emocional com o frugivorismo no plano físico, quer dizer, uma dieta perfeita para o ser humano, evidente quando observamos a sua constituição fisiológica, porém ignorada por causa da cultura primitiva ou distorcida dos homens. Claro que chegar nisto também exige algum preparo pessoal e mérito, inclusive a capacidade de se fazer as perguntas certas e o desprendimento necessário na hora de ouvir as respostas adequadas. Geralmente, as pessoas não obtêm as respostas porque elas não sabem fazer as perguntas. Certamente existem mais coisas superiores na vida, além da busca abstrata da iluminação. As almas gêmeas são como marcos luminosos no caminho, tanto quanto encontrar um mestre sábio iluminado também é. Mas normalmente a alma gêmea tampouco aparece para ficar conosco para sempre fisicamente, e sim para deixar a sua marca profundamente em nossas vidas. Alma gêmea é mais como um cometa que passa em nossa vida, tirando tudo do lugar, ou quem sabe recolocando tudo no seu verdadeiro lugar. Mesmo Deus, quando se revela, apenas nos mostra uma visão do paraíso. Ele não nos coloca lá paternalmente, mas nos dá um estímulo para caminharmos até ele. A alma gêmea também nos dá uma revelação da perfeição das coisas, como uma revelação do céu na terra e da vida transfigurada, nos levando a valorizar em definitivo a sacralidade da encarnação, liberando as nossas asas para sempre. A vida sempre tem grandes respostas para os verdadeiros buscadores. Por isso, o grande mestre falou: batei e se abrirá, pedi e recebereis. Ir atrás e alcançar o que se quer. Fazer Assim esforços e alcançar a recompensa. Que assim seja. Que assim seja. Namastê, professor. Obrigado. Namastê a todos de casa e muita luz. Até a próxima oportunidade.